ama a esposa, irmãos, é natural que essa mulher respeite ele. Eu sei quem é o meu esposo. Eu sei quem é o meu esposo. Aí a esposa respeita o marido, né? Sujeita-se cada uma ao seu marido como ao Senhor, pois o marido é o cabeça da mulher. Mas você pode prestar atenção que primeiro, para a mulher ser assim, só dá certo se o marido cumprir a primeira parte. Ele cumpre a primeira parte de amar, de se dedicar, ter compromisso, ter ação, né? E a mulher tem o respeito, ela se sujeita como Cristo, né? Como o Senhor. Pois o marido ele é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, que é o seu corpo, do qual ele é o Salvador. Essas coisas só acontecem quando são completas. Se for só uma parte, não dá certo. Toda mulher que não se sente amada, fica difícil de ela se sujeitar ao marido. Fica difícil porque ela não se sente amada, né? É complicado. Assim como a igreja está sujeita a Cristo, também as mulheres estejam sujeitas aos seus maridos, aos seus esposos. Isso daqui, irmão, não é nada difícil quando é completo pelos dois lados. Agora pergunte à mulher que se ela vai querer ou se ela gosta de ser sujeita ao seu esposo quando ele não ama ela, né? Então fica difícil. Então o marido ama a esposa, se doa por ela, se compromete a estar com ela, ao lado dela, ajuda. Aí a mulher, irmãos, ela tem essa sensibilidade, né? Ela tem essa sensibilidade, ela fica sensível, ela fica feliz. Ela conta para as outras amigas, você não sabe. Eu estava lá em casa, lavando roupa, uma dorzinha de cabeça ali, mas quando eu terminei lá, já estava o meu almoço bem prontinho, meu esposo estava em casa hoje, e ele fez, né? Ajeitou tudo, aí eu só fiz tomar banho, almocei e fui descansar. Agora pergunte à mulher se ela vai ficar feliz quando ela termina de lavar sua roupa e o marido está de folga em casa, às vezes dia de domingo, assistindo o jogo ou televisão, e está lá. Aí quando ela termina, ei mulher, terminou? Terminei. Ah, graças a Deus, você vai fazer o almoço, né? Às 12 horas para 1 da tarde. Aí, meu amigo, aí complica. Aí complica. Os irmãos estão entendendo, né, irmãos? Os ensinamentos de Jesus para a igreja. Portanto, cada um de vocês também ame a sua mulher, como a você mesmo. E a mulher trate o marido com todo respeito. Se completa, irmãos. Se completa aqui, lá em Efésios 5, 22, até o 24, né? Porque eu li a partir do versículo 25. Mas ele fala tudo sobre isso, né? Primeiro, a submissão feminina é causa de muita controvérsia, porque muitas pessoas entram em contradição sobre isso. Se analisarmos a conclusão que o apóstolo Paulo faz no versículo 33 desse texto, percebemos que submissão nada mais é do que respeito. Respeito. Submissão é duas pessoas sobre a mesma missão. As pessoas às vezes acham que é uma coisa, né? Um casal sobre a mesma missão. Sob missão. Respeito um pelo outro. A diferença entre o homem e a mulher é funcional e não posicional. É apenas funcional. Irmãos, isso aqui é um negócio. Olha, eu posso entrar no assunto mais profundo para falar de família. O marido que respeita a esposa, ele nunca expõe a sua esposa. O marido que ama e respeita a sua esposa, ele nunca fala das suas intimidades para ninguém. Para ninguém. Está entendendo? Do mesmo jeito a mulher. Por quê? Porque há um respeito. São chamados de leito sem mácula. Leito sem mácula. Né? É um bicho. O 32 diz, né? Grande é esse mistério, né? Grande é esse mistério. Digo, porém, a respeito, né, de Cristo e da igreja. Mas isso é um mistério.
Isso é um mistério. O homem e a mulher, irmãos, têm funções diferentes no contexto familiar. Tem funções diferentes. O homem não é superior à mulher e nem a mulher superior ao homem. Apenas são funções um pouco diferentes. Submissão significa ser respeito à posição de liderança estabelecida por Deus para o homem. Porque Deus, Ele dá para o homem uma missão. E a mulher respeita essa missão. Por isso que ela é submissa. Ela respeita a missão que Deus deu para o homem. Né? Quando a mulher que não respeita o marido influencia os filhos a não respeitarem as autoridades, o pai, os professores, os líderes e o próprio Deus. Olha aí o que acontece quando não há esse respeito. Olha a série de problemas que vai acontecer quando esses dois pilares de uma família estão em crise, estão com problema. Né? O marido não ama a mulher não respeita o marido, né? E por causa disso veio uma influência para os filhos. Quando você vê menino brigando no meio da rua, dizendo palavrão, e filho de crente, irmão, crente quando a gente escuta, dizendo palavrão, é porque está tendo um problema nos pilares. Ali, ó, tem 18 anos de idade. Será que um dia ele disse palavrão? Eu nunca ouvi falar. Nunca ouvi falar, eu vou dizer mais. E é contra, viu? É contra. Não vai ser nem você ensinar. É porque ele vê que os pilares dentro de casa não faz isso. Não diz essas coisas. Aprendeu com os pais e vem levando como algo precioso na vida dele. Não diz palavrão de modo algum, de forma alguma. E eu acho isso muito maravilhoso. Então os filhos se espelham nos pais. Não adianta o pai dizer que não ouviu um dizendo. O filho dele estava brigando com o outro no meio da rua, chamaram o pai foi lá, agarrou ele pelo braço e puxou e deu um grito. Não, meu filho, para com isso. Faço o que eu te mando, mas não faço o que eu faço. Mas não funciona. O pai era brigão, só rindo com a faca na cintura, puxando faca com os outros. Queria que o filho fizesse o quê? O filho se espelha, irmãos. Eu levo para outros lados assim, para você ver como é assim as coisas. Se o filho vê o marido dando mãozada na mãe, irmão, mas isso acontece no meio dos crentes. Irmão, você sabe da coisa. Observa as palestras dos palestrantes que falam, que escutam, que são conselheiros de casais, para você ver o que eles falam. De pessoas que pedem socorro, que pedem ajuda, que sofrem há anos sem ninguém saber, dentro de casa. Só que alguém sabe, os filhos. Os filhos sabem, os filhos veem. E quando os filhos, irmãos, observam essas coisas, ele vai levar para o casamento dele também. Quando ele se casar, que ele estiver fazendo aquela mesma coisa, é porque ele viu os pais fazendo. Então os pais têm que tomar muito cuidado para que os filhos tenham eles como exemplos. E eles não venham repassar algo que os filhos possam copiar e depois venham ter dor de cabeça. Venham ter dor de cabeça. Então, quando a mulher não respeita o marido, isso traz uma influência para os filhos. Esses filhos, ó, não respeitam as autoridades. Esses filhos não respeitam o pai. Esses filhos não respeitam os professores. Esses filhos não respeitam os seus líderes e nem o próprio Deus. Eu não cito o nome, irmão, mas eu vejo coisas. E às vezes eu dou como exemplo. Eu conheci uma família, o casal se reestruturou na igreja, são uma bênção hoje, mas perderam os filhos. As filhas todas se desbanderaram. E quando o pai ia dar um conselho, uma das filhas dele, qualquer uma das duas, tinha duas filhas, chegava para ele e dizia assim: o senhor não tem moral para falar isso comigo. Não tem moral. Todas as duas, irmãos, caíram no mundo bem novinho. Cada qual, assim, no ano, trocava de marido 2, 3 vezes por ano. E o próprio marido lá na igreja pagando preço. Por quê? Porque ele, sendo crente, quando se desviou,
A mulher passou não sei quantos anos orando, de joelho no chão por ele. Deus salva meu marido, Deus salva meu marido. Existia uma lotação antigamente, ele tinha um carro de lotação, ele contou isso. Não é eu que estou inventando, não. Cada viagem era uma mulher diferente que ele tinha, praticamente na lotação. E a esposa sabia tudo isso. Mas foi por joelho. Até ganhar ele para Jesus. Hoje ele é um crente. Mas a sequência veio dos filhos. A sequela atingiu os filhos. E hoje ele paga um preço e não pode falar nada, hein, você? Porque se ele falasse, filho, isso não tem moral. Ele é um servo de Deus hoje. Mas, infelizmente, ele paga esse preço porque ele quebrou o primeiro pilar de não amar sua esposa da forma que era para ser. Quando ele veio amar ela, que nem hoje ele declara esse amor, hoje ele vive para a esposa. Se a esposa disser assim, meu filho, eu quero ir tomar banho hoje, lá. Como é que está o nome, meu Deus? Tem um local aí que é Jardim do Amor, não sei o quê. Ele pode estar trabalhando, ele larga tudo, pega ela, bota no carro e vai. Hoje ele faz tudo que a mulher quer. Hoje ela se sente feliz nessa área. Ela conseguiu, debaixo de oração, trazer esse marido para ser assim. Hoje eles trabalham juntos, eles vivem mesmo ali, ele vive para ela, o que era para ele ter feito no começo do casamento. Mas eu estou tentando mostrar para vocês, através de um exemplo de uma família, que eu não estou citando o nome, o quanto é prejudicial dentro de uma família, quando o marido não entende a responsabilidade do primeiro pilar dentro de um casamento. E o terceiro pilar, a educação dada pelos pais no convívio com os filhos. A educação dada no convívio, no dia a dia. Não é a educação de palavra. Ó, filho, tu vai ser assim, assim, assim. É só palavra, no convívio. Quando a Bíblia diz assim, ó, ensina o teu filho no caminho. Olha a diferença de dizer assim, ó, ensina o caminho para o teu filho. É ensinar no caminho. Ou seja, o que é ensinar no caminho? Vou dar um exemplo aqui. O irmão Sérgio trabalha lá na construção. Aí tem hora que dá para ele fazer, ele leva o filho com ele. E ele vai com ele e conversando no caminho. Meu filho, a vida é assim, né? Meu pai, eu ia para a roça, trabalhar com ele na roça, sou o filho mais velho. E no caminho, meu pai ia me ensinando. Meu filho, a vida é um negócio muito sério. Se você não obedecer seu pai, os conselhos do seu pai, você vai apanhar lá fora, vai aprender com o mundo, isso é mais complicado. Então é melhor obedecer o pai do que receber pancada lá fora. Mas os ensinamentos o filho não esquece. O filho não esquece. Só que o pai, eu conheci um pai que ele fazia assim. Ele pegava os dois filhos dele e largava lá na porta da igreja e voltava para a jardim de escola dele. Que vai dar televisão de novo? Está entendendo? Então, é um erro. Ensina ele, com ele, vai com ele, senta com ele, aprende com ele, ensina. Ensina o filho no caminho, andando, participando com ele, né? Então, a educação dada pelos pais no convívio com os filhos, não irritem seus filhos, foi o que nós lemos aqui. Vocês sabiam que tem pai que irrita os filhos e faz rir, acha que é coisa boa? Irmão, tem pai que provoca a ira dos filhos, só porque ele é grandão, é o pai. Esse menino vai não sei o que, tá entendendo? Eu vou pegar aquela mulher ré mais feia, vou casar ele com ela. Vou fazer do lado, meu filho. Tem pai que faz isso, que eu sei. Tem pai. O filho fica envergonhado. O filho fica envergonhado. Meu pai tentou fazer isso comigo quando era bem novinho. Nunca esqueci, porque o filho não esquece. Não que ele fosse fazer, mas a palavra fica. O pai dele foi buscar ele no Maranhão para casar com uma mulher no interior e não quis. Ele não quis, de jeito nenhum, porque naquele tempo que eram os pais que rejeitavam, né? Aí quando o meu filho ficando rapazinho, tinha uma família lá que tinha uma filha que era assim mesmo, perturbada da cabeça, sabe? Aí meu pai, no meio de um bocado de ano, vai dizer assim, esse meu filho eu vou casar com aquela. Mas essa coisa que o pai fala com o filho, eu entendo, porque ele não era crente, não conhecia a palavra, eu entendo. Mas fica, viu, irmão? Fica. Então qualquer coisinha que você falar para o seu filho, se você não tomar cuidado, você está prejudicando a maturidade do seu filho. Porque está provocando a ira do filho, da filha. Então tem que tomar muito cuidado na questão de educar os filhos. É um negócio muito sério, irmãos.
nós educamos eles com o nosso exemplo, nosso comportamento e na instrução, no ensino, né? Os pais devem ter cuidado para não provocar ira dos seus filhos. Segundo, 2 aspectos podem causar a ira nos filhos. Vamos ver quais são? A falta de educação. É uma questão, a falta de educação. Essa questão da educação, Provérbios 29:15, é um pouco pesada, porque a educação não é só ensinar. Tem hora que o filho precisa sentir que há um pai que fala e que exige que seja cumprido. E às vezes a Bíblia manda dar umas varadinhas, não? A Bíblia manda. Hoje tem a lei para proteger, tem filho. Eu conheci um pai que disse que foi falar de dar uma pisa no filho, eu chamei a polícia. O senhor, faça isso. Mas por que ele fazia isso? Porque talvez ele foi tentar corrigir o filho, mas ele não tinha exemplo. Porque quando o pai tem exemplo, o filho recebe a correção. E a correção tem que ser na medida, viu? Aí o marido às vezes não está bem com a esposa, discutir, estava com um probleminha, uma coisa já estava vermelha, aí de repente o filho faz o erro. Merecia só uma chineladinha, o cara pega um cinturão, dá 10 pancadas, ele está sendo justo? Não. Ele estava com raiva por causa do problema com a esposa, escondendo o filho. Isso aí é um erro. O pai não pode fazer isso, nem pai nem a mãe. Não pode fazer isso. Meu rei da mãe, eu conheci um pastor, que o pobre rei passou o dia todo de trabalho. A mulher, o menino fez a mulher em casa, e ela não corrigiu o filho. Quando o marido chegou com a cabeça quente, o trânsito, o trabalho, aquela coisa toda, quando ele chega em casa, aí ela descarrega o marido. Olha, o teu filho fez isso, e ele no calor do momento pegou o cinturão, pegou esse menino, bateu até o braço cansado. Isso é justo? Era para ele chamar a mulher à parte, por que tu não corrigiu, né? Tu está em casa? Eu não estava em casa. Resolve o problema quando eu não estou. Quando eu estou é comigo, mas eu sei que está em casa. Então, falta de educação. O marido ou a esposa tem que tomar cuidado com o exagero. Cuidado com o exagero, né? Porque aqui, irmãos, se diz assim, ó, a vara e a disciplina dão sabedoria, mas a criança entrega a si mesma, vem a envergonhar sua mãe. Olha aí, mãe. O que é a criança entrega a si mesma? A filha faz o que quer. A mãe acha bonito. Eu conheço umas irmãs que são crentes, não é daqui. A meninazinha é pequenininha, bota logo 2 brincos na orelha, chega briga. Coisa mais linda do mundo, né? Não era para fazer isso. Eu acho que isso aí era para ter uma lei. No dia que o filho quiser fazer, é ele que faça. Mas os pais não eram para incentivar isso. Deixa os filhos fazer por conta própria. Se um dia ele sentir que precisa, mas ensina o filho. Aí bota aquelas roupinhas muito mal vestidas nos filhos. Os filhos ficam se exibindo nas redes sociais. Criancinhas se exibindo nas redes sociais porque não tem 10 anos de idade. Isso é um perigo, atrai a pedofilia, atrai um bocado de coisa. A pessoa não tem nem noção. Então tem que tomar muito cuidado. O exagero na educação, em castigar o teu filho, né? Tem que tomar muito cuidado. Enquanto há esperança, mas não te exceda a ponto de matá-lo, né? Provérbios 19:18. Cuidado para não matar o filho também, com castigo. Por isso que eu disse, tem que tomar muito cuidado. Fazer as coisas muito na medida, né? A educação envolve 2 aspectos. Os pais falam, filho, 2 aspectos. Ensina a criança no caminho em que deve andar. E ainda quando for velho, não se desviará dele. Provérbios 22:6. Se você ensinar o teu filho no caminho, tanto com o teu exemplo, como com os conselhos, pergunte os cabeça branca aqui, os mais velhos, quem foi que não aprendeu alguma coisa com seus pais? Todos eles têm uma história para contar. Eu aprendi isso aqui com meu pai. Isso aqui, as mulheres, aprendi com a minha mãe. Minha mãe me ensinou. Os ensinamentos que você ensina a um filho, irmão, parece que ele não está nem escutando. 20 anos depois está tudo gravado. Os filhos aprendem, né, a educação. Eu conheci um cidadão que ele
foi falar do pai dele para mim uma vez lá no meu salão, foi uma luta, irmão, vamos tentar pregar pelo menos a palavra para ele. Ele encheu os olhos de lágrimas, já com mais de 40 anos de idade. O pai dele ainda era vivo na época. Encheu os olhos de lágrimas. Ele disse, se eu pudesse, eu não trazia a memória do meu pai. Ele disse que todo dia era uma luta de ele, criancinha, vendo o pai pegar facão com a baía e tudo e espancar a mãe dele até desistir. Quase todo dia. Derrubar ela de chute no quintal. Aí quando ele completou 14 anos, ele derrubou ela de um chute, que ela caiu no pé do barreiro, aí ele se agarrou com ele. Ele disse que foi uma briga que quase ele se mata, ele novo ainda, bolando por cima do outro lá. Foi uma luta muito grande do pai com o filho. Ele pegou uma mágoa tão grande do filho que ele expulsou o pai de casa, o filho que teve do pai, depois dele maior, tudo armado de faca. E um dia eles foram para uma festa e o pai foi querer tomar a dançarina deles. Ele disse que eu estou falando desse assunto, eu estou dando exemplo de quanto negócio de irmã dela. Se não fosse os amigos dele, tinham morrido de jeito, porque eles iam se atravessar na faca. Então isso daí, irmãos, que eu estou falando lá de fora, mostrando para vocês o quanto uma família é destruída quando os pilares da casa são rompidos, quando não entendem as coisas. Aí vem a instrução formativa, ensina a criança no caminho que deve andar. Essa é uma das melhores instruções, a instrução corretiva. O que retém a vara aborrece seu filho, mas o que a ama cedo o disciplina. Começa cedinho, disciplinar. Disciplinar, irmãos, é um ensinamento que você ensina ele, ó, bem pequenininho. Uma das disciplinas, nunca dê tudo que seu filho peça. Nunca. Os que têm criança novo, guarde isso. Nunca. Porque aí chega uma hora que ele quer tudo. Ele quer tudo. Tudo que ele vê, quando eu saio com você, eu quero isso. Eu quero aquilo. Eu digo isso que meu filho, quando era pequenininho, ele gostava muito de brinquedo, né? Aí eu comecei a mostrar o preço. Tá vendo isso aqui, meu filho? Isso aqui é o preço. É caro. Ele decorou, viu? Quando ele ia mais outra vez, quando ele via, a primeira coisa que ele perguntaria, esse aqui, papai, é caro? Aprendeu. Graças a Deus, eu trouxe um bom ensinamento para ele. Hoje ele não me pede R$1. Você vai comprar um lápis ou um borracha para ele desenhar. Que é o que ele gosta de fazer. Não me pede nada dessa idade que ele hoje. Nada. No dia que não tiver um suco, ele bebe água sem reclamar e feliz. Você procurar na geladeira depois do almoço, meu filho, não tem não deu para me comprar hoje não. Não, tá bom, papai, eu bebo água. Feliz da vida, viu? Então por que ele é assim hoje? Porque foi ensinado desde de pequeno. Tem filho, se caçar um suco, uma geladeira, um refrigerante, meu amigo, a cara ficou lá desse tamanho. Né? Um raio, por quê? Porque não foi ensinado. Essa é a instrução formativa. A criança precisa saber que o que é errado, antes de ser corrigida pelo erro que cometeu, ela já precisa saber o que é errado. O filho, quando é ensinado desde pequeno, eu conheci um pastor, ele é vivo, mas é bem velhinho. Assim eu for filho de moça aqui mais jovem, que são mulheres, são um pouquinho, aqui não tem homem mesmo aqui praticamente. Jovem, as meninas são poucas. Mas é o ensinamento que o pai deu para elas. O rapazinho lá no colégio vai namorar com ela. Doidinho para namorar com a filha do pastor. Bonitinha, né? Aí chamava ela para conversar, dizendo que ele queria namorar com você mesmo. Foi lá em casa para falar com o papai. Dependendo do que ele disser, a gente conversa. A hora que ele aqui queria falar com o pai, não ia de jeito nenhum. Porque não tinha compromisso. Eles não tinham compromisso. Uma filha ensinada pela mãe, a mãe pode ficar despreocupada. A não ser, irmão, porque às vezes acontecem as fatalidades da vida. Mas se ela for bem ensinada, ela fica com o ensinamento da mãe no coração. Sabe o que é certo e o que é errado antes de precisar de ser corrigido. O que é, quando a Bíblia fala de um crente, um obreiro que é indisciplinado, ou seja, eu esqueci o texto, a apóstolo Paulo que escreve. É um texto parecido que a Bíblia diz que um bom obreiro, né, um obreiro aprovado, é aquele que não precisa ser corrigido.
Irmão, eu tenho 25 anos de crente. 25 anos de crente. Nunca fui disciplinado na minha vida. Nunca fui disciplinado. Por quê, irmãos? Porque eu sou uma pessoa indisciplinada. Eu não preciso de ninguém estar me disciplinando. A Bíblia diz que quem vive direito não tem lei. A lei não pega quem vive direito. Porque a lei só pega quem está errado, irmão. A lei não vai pegar quem está direito. 2 Timóteo 2,15. O que diz aí? Procure apresentar-te a Deus aprovado, um obreiro que não tem que se envergonhar e que maneja corretamente a palavra da verdade. Não tem que se envergonhar, isso serve para todo mundo. Tem gente, irmão, que anda se escondendo. Vê um crente aqui lá no meio da rua, né, e vira logo assim. Eu também vi, porque eu tenho vergonha. Se eu perceber que a pessoa me viu e está se escondendo, eu sou o primeiro a ficar com vergonha. Tem gente que gosta de envergonhar, sabe? Quando vê que o crente está se escondendo, ele dá um grito. Abaixou! Ainda digo não, viu? Ainda digo não, eu digo não. Eu tenho vergonha também? Não gosto de envergonhar os outros, não. Né? Mas por que a pessoa vive assim? Porque são pessoas, irmãos, que são pessoas que não são indisciplinadas. São pessoas que são muito falhos. Não procuram viver direito, aí depois não se escondendo. Só tem um porém, irmãos. De Deus ninguém se esconde. De Deus ninguém se esconde. Né? A instrução e a correção devem acontecer equilibradamente. Estou terminando. Alguns pais têm a tendência, irmão, de enfatizar mais a instrução. E outros têm a tendência de enfatizar mais a correção. A obediência dos filhos na relação, o quarto pilar, a obediência dos filhos na relação com os pais. Filhos, obedeçam a seus pais no Senhor, pois isso é justo. Honra teu pai e a tua mãe é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo te corra bem e tenhas longa vida sobre a terra. Tem filho aqui, gente? Olha, filho, eu comecei com os pais. Passei para as mães, agora eu cheguei com vocês. Dos filhos. Então, somos filhos. Quer criar cabelo branco na cabeça? O jovem, quer criar cabelo branco na cabeça? Ficar bem velhinho. Eu digo isso, sabe por quê? O mundo dá testemunho da Bíblia. Se você assiste televisão, está com muito tempo que eu não assisto notícia, está com desde o ano passado que eu não assisto jornal mais. Jornalismo nem 9-0, nada disso. Mas quem assiste isso, você vai ver todo dia. O jovem foi executado com tantos tiros. O jovem foi morto não sei quanto com tiro na cabeça. Uma menina foi morta não sei o quê. Por quê, irmãos? Porque descumpre esse texto bíblico. Isso aqui é uma lei. E os pecadores, de uma certa forma, não conhecem ela. Mas está escrito aqui, ó. Efésios 6, do 1 ao 3. A obediência dos filhos. Meus amados, filhos, obedeça a seus pais no Senhor, pois isso é justo. Honra teu pai e a tua mãe. É o primeiro mandamento com promessa. Qual é a promessa? Tudo vai correr bem na tua vida e tu vai ter uma longa vida sobre a terra. Você vai ficar bem velhinho, porque é obediente aos pais. Filho desobediente aos pais, qual é a tendência? Quem sabe a tendência de filho desobediente? Morrer cedo, ser enterrado pelos pais, por causa da desobediência. Então é muito bom quando o filho conhece ser obediente ao seu pai e à sua mãe, porque tem uma promessa. O anjo do Senhor vai estar ali, ó, acampando e protegendo, guardando, livrando do mal, para cumprir, porque Deus ele honra para cumprir com a sua promessa, viu? Ele honra para cumprir. A palavra de Deus nos diz que os filhos devem obedecer aos seus pais. Logo a seguir, irmãos, foi citado, né? Em Êxodo 22, o apóstolo Paulo diz que os filhos, foi citado antes, mas o apóstolo Paulo também diz que os filhos devem honrar os seus pais. Honrar é mais que obedecer. Mas o filho que obedece está honrando os pais. O texto enfatiza que este é um mandamento com promessa, para que tudo corra bem e o filho tenha uma vida longa. Ah, meu irmão, quando eu morava mais meu pai, que eu ainda era adolescente, se ele dissesse, meu filho, para a gente ir numa bodega,
Né? No interior você andava como daqui, lá na Jurema, dentro do mato, para sair do outro lado, para chegar. Se ele dissesse assim, meu filho, vai agora de noite, eu ia correndo e feliz, porque era obedecer meu pai. Ô irmão, obedecer meu pai era para mim um privilégio muito grande. Meu filho, a coisa já está bolada para ir para a roça, 5 horas da manhã, eu já pulava pronto, para a roça. Obedeça teu pai, porque vai se cumprir essa promessa na sua vida. Você vai ser abençoado e vai ter muitos anos de vida. Muitos anos de vida. Deus é Pai e zela pela autoridade eterna. Vamos concluir a palavra de hoje? Estes mesmos 4 pilares aparecem em Colossenses 3, do 18 ao 21. Colossenses diz: mulheres, sujeitem-se cada um ao seu marido, como convém a quem está no Senhor. Marido, ame a sua mulher, cada um a sua esposa, né? E não a trate com amargura. Filhos, obedeçam a seus pais em tudo, pois isso agrada a Deus, agrada ao Senhor. Pais, não irritem seus filhos para que eles não desanimem. Irmão, você pensa num negócio que deixa um filho triste, é se os pais irritarem. Porque ele só tem o apoio dos pais, dentro de casa. Se ele for irritado pelo pai, pode vai se trancar, vai ficar trancado. Tem filho que fica trancado dentro do quarto de todinho, só sai para o almoço. Porque ele não se sente bem por causa de algumas coisinhas com os pais. Precisamos colocar em prática, irmãos, os pilares essenciais de uma família descrito na palavra de Deus, para podermos desenvolver um ambiente familiar saudável em nossas casas. Amém? Irmãos, essa palavra serviu, esse ensinamento serviu. Palavra para a família, irmãos, para a família. Não tem coisa melhor do que uma palavra dessa falada pelo pastor de vocês. É ruim quando vem outro de fora, irmão, aí pega a igreja, né? E bate de todo jeito, não sabe de nada, e chega, pá, cima todo mundo. Mas aqui é um ensinamento, é como se você estivesse aqui na quinta-feira, ouvindo uma doutrina da parte do Senhor. Que Deus em Cristo nos abençoe. Quero dizer para os irmãos, terminei na hora certa, 8 horas. Quem é que vai por discipulado? Eu quero o nome de vocês ainda hoje. No final do culto, entregue com eles. Vai fazer o